Você não está gordo porque você come demais. Você não está acima do peso simplesmente porque você não tem cuidado com a sua alimentação. Existem uma série de razões espirituais e psíquicas por trás da sua obesidade, do seu sobrepeso, tá? O vídeo de hoje é um vídeo polêmico, mas é um vídeo muito importante. Para você que luta com a balança e não consegue vencer. Para você que já começou dezenas de dietas. Para você que começa academia, para. Começa academia, para. Para você que olha para o seu próprio corpo e não gosta do que vê. Hoje eu vou ensinar aquilo que eu aprendi com a minha espiritualidade. E sim, eu sei que eu também estou sobrepeso, né? Preciso perder aí alguns quilos e eu vou conversar com vocês sobre isso, tá? Porque eu sei, no meu caso, que existe um lado espiritual por trás disso. Duvida? Assiste esse vídeo até o final que você vai se surpreender com o que eu vou ensinar para vocês hoje, tá bom? Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve caso você não seja nosso inscrito, tá? É muito importante você se inscrever, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar esse vídeo, especialmente esse, que vai poder ajudar muita gente. Pessoal, é claro que o peso está relacionado diretamente com aquilo que a gente come, né? Existe toda uma questão óbvia, né, clara, entre comida e peso. Mas não é só isso, tá? Nós temos que entender que nós somos seres espirituais. Então, tudo o que a gente faz tem uma conotação espiritual. Então, tem gente que fala, nossa, Gilberto, mas tudo é espiritual? É, tudo é espiritual. Porque você é um espírito e tudo que você faz é feito por um espírito. E existem vários processos, tá? No caso do sobrepeso, existe, claro, hoje em dia nós temos uma população obesa muito grande, maior do que nas décadas anteriores. Tudo isso porque a indústria, né, colocou a comida como algo, como um produto, como algo a ser capitalizado em cima. Então, os hiperpalatáveis, que são esses alimentos, por exemplo, como nuggets, refrigerante, tudo aquilo que tem sabor artificial, tudo aquilo que, por exemplo, você come e você não para de comer, isso a gente chama de hiperpalatável. Esses salgadinhos, por exemplo, que a gente consome, né, esses batatas fritas, esses pacotinhos, esses enlatados, isso tudo é hiperpalatável, tudo muito calórico, tá? Por quê? Porque vicia. Açúcar, gordura trans vicia tanto como cocaína, como drogas de modo geral. E sim, para vocês terem uma ideia, a indústria da comida e a indústria dos remédios são muito parecidas, assim. E muitas empresas atuam em braços tanto na parte de remédio quanto na parte de comida. Então, tem um mercado por trás. Cada vez mais a gente é doutrinado a comer pior. Então tem toda uma questão de mercado, toda uma questão cultural envolvendo a comida. Mas não é isso que eu quero falar hoje para vocês. Claro que isso também tem ação da espiritualidade inferior, tá? Muito desse processo de manter a humanidade na ignorância, nas trevas, é através de uma alimentação ruim. Porque, não sei se vocês sabem, a falta de proteína impede a pessoa até de desenvolver cognitivamente. Mas como eu não sou nutricionista, eu não vou entrar nessa senda. Eu sou sacerdote, eu sou espiritualista, então eu vou trazer uma abordagem da espiritualidade. Primeiramente, você tem na sua vida aquilo que ressoa com a sua energia. Então, por exemplo, as roupas que você usa, as coisas que você gosta, o seu universo, né, onde você transita, tudo isso ressoa com você. Se você, por exemplo, não ressoasse com um bar, você não estaria num bar. Então, enquanto, por exemplo, quem é evangélico, por exemplo, não se sente à vontade dentro de um bar. Por quê? Porque a energia não ressoa com aquele lugar. Quem é espírita, por exemplo, talvez não ressoe tanto quando vai num terreiro de umbanda. Eu, por exemplo, quando eu fui a primeira vez no centro espírita, eu gostei da palestra e tudo, mas não ressoou com a minha energia. Se você, quem é um pouco mais sensível, já deve ter feito essa experiência algumas vezes, né? Chegar num lugar, conversar com uma pessoa, uma determinada roupa não ressoa com você. A roupa não ressoa, a pessoa não ressoa, a comida não ressoa. E algumas coisas ressoam, algumas roupas parece que você e ela formam uma amálgama. Aquela pessoa, aquele assunto, aquele ambiente, aquela conversa, aquilo ressoa de alguma forma com a sua energia. Então, tudo no universo é assim. Pessoas que têm um corpo mais cheinho, pessoas com sobrepeso, naquela fase da vida estão ressoando com aquela gordura.
E não adianta, enquanto você não mudar a sua ressonância vibratória, você não vai emagrecer. Você vai tentar e vai parar. E o que me faz ressoar com a gordura, Gilberto? Primeiro, questões envolvendo mãe, tá? A mãe, quando você tem uma relação ruim com a sua mãe, ou com tudo que nós chamamos de esfera da mãe, você desconta na comida. Porque a mãe, o nosso contato com a mãe é a nossa nutridora, né? Lembra que no útero materno a gente se nutria através do cordão umbilical. Nos primeiros meses é muito comum, a maioria de nós tinha a nutrição ali, o peito da mãe. Então quando a gente tem carência da figura materna, ou por exemplo, quando a gente não se sente de alguma forma acolhido na nossa vida, e aí eu posso ser um homem adulto, se eu não me sinto acolhido pela minha esposa, pelo meu esposo, se eu não tenho uma vida onde eu me sinto acolhido, eu vou sempre buscar a mesma sensação que eu tinha com a minha mãe, que era aquele momento que a gente é acolhido no colo, segurado, né? Então a comida ativa a nossa memória ancestral de afeto. Por isso que, geralmente, pessoas que têm processos emocionais graves, pessoas que têm tristeza, pessoas, por exemplo, que se sentem um vazio existencial, tendem a descontar na comida. Então a pessoa, enquanto ela não... Por exemplo, quer ver uma forma de emagrecer de verdade? Tenha prazer na sua vida. Desenvolva algum hobby. Quantas pessoas não desenvolvem, por exemplo, um hobby de caminhada, um hobby de tocar violão, algum hobby, jogar videogame, qualquer coisa que te dê prazer na sua vida, provavelmente tendem a emagrecer. Por quê? Porque não precisa mais descontar na comida. É sério isso. Então, às vezes, o que está faltando na sua vida, é claro que uma dieta, um nutricionista, um profissional de educação física é super recomendado. Mas quantas vezes você só tentou isso e não deu certo? Tenta o profissional de educação física e de nutrição acompanhado da busca por prazeres na sua vida. Descubra hobbies, faça coisas diferentes. Talvez isso te ajude no seu processo de emagrecimento. Então, quando você tem questões com a mãe, então enquanto você não resolver as questões com a mãe, você não emagrece. Quando você não tem uma vida onde você tem prazeres, você vai descontar em prazeres rápidos. Comida, bebida, sexo e compras. Qualquer um desses 4 problemas, comida, bebida, sexo e compra, geralmente é vida vazia, vida onde você não tem outros prazeres, você tá mal e aí você busca prazeres rápidos. Outra coisa que te faz ficar cheio, guardar coisas. Pessoas que guardam mágoas, pessoas que guardam sentimentos negativos, pessoas que guardam angústia, tem dificuldade de liberar perdão, vai guardando tudo, o peso, a barriga, a gordura acumulada, guardada, faz com que você... Geralmente são pessoas que guardam emoções. Não põe pra fora. Fica retendo tudo. Muitas vezes é muito comum pessoas que guardam essas mágoas também guardarem o peso. Pessoas que não conseguem pôr para fora, verbalizar, exteriorizar. E se conecta, obviamente, com a depressão, se conecta, obviamente, com esses processos. Então tudo está ligado a isso, ao processo energético e psíquico. Outra coisa também, pessoas que cuidam de todo mundo. Começam a ajudar todo mundo. Tanto que dentro, né, da análise corporal, quando a gente olha, que a espiritualidade tem vários ramos. Tem alguns ramos, né, que a gente analisa através do formato do corpo, certos padrões. A pessoa cheinha geralmente é aquela mais acolhedora. Todo mundo tem a imagem, por exemplo, daquela senhora gordinha, acolhedora, amorosa, né? Não é à toa que os filhos de Oxum são assim, geralmente um pouco mais cheinhos, um pouco mais gordinhos, justamente dentro desse processo do acolhimento, né? Então, assim, é quase para acolher o outro. Então, quem cuida demais do outro, quem fica se carregando com processos alheios também tem dificuldade com esse processo de perda de peso. Então, enquanto você não trabalha isso, você também não consegue emagrecer. Então, não estou dizendo, gente, que vocês não devem focar na academia, não devem focar na dieta, devem, mas enquanto esses processos não forem sanados, e para isso eu recomendo terapia, autoconhecimento, reforma íntima, banimento, tá, desses padrões, porque às vezes é um padrão precisa ser banido, padrão precisa ser purificado. Talvez você nunca vá conseguir, ou ainda que consiga, pouco tempo depois você volta. Agora, se você alinhar o convencional, a academia, alinhado com o acompanhamento nutricional, somado com corte de laços de pessoas, situações e processos que não são seus e que você está carregando, entender que cada um deve viver a sua vida, parar de comprar problemas e processos alheios,
tratar a esfera da mãe na sua vida, que é muito importante, liberar os processos emocionais que você está retendo, desentulhar sua casa, que é a mesma coisa, entulha gordura que entulha coisa dentro de casa. Desentulhar a sua casa, desentulhar o seu emocional, eu te garanto que você vai ter resultados mais rápidos e mais duradouros na sua vida, tá bom? E aí, gostou do vídeo de hoje? Comenta aqui abaixo que eu quero saber se isso expandiu a sua cabeça. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 ainda mais elaborada. Inclusive, eu vou montar um curso aqui para ajudar vocês com várias magias dentro desse processo de emagrecimento, tá? Gratuito aqui pro nosso canal. Se vocês quiserem, coloca assim, #EuQuero, Gil, que eu faço esse curso gratuito aqui no canal e disponibilizo para vocês nas próximas semanas, tá bom? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, deixa a sua opinião aqui abaixo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Ah, e tudo isso que eu falei aqui, eu tô trabalhando em mim, tá? Quando tiver resultado, eu volto aqui para contar para vocês, porque eu consigo identificar todos esses padrões que eu falei para retenção em mim. Por isso que eu tô falando, não tô dizendo para vocês e tirando o meu não. Eu também tenho que lidar com soltar emoções que eu ainda não soltei, entender, cortar vínculos que me fazem mal, lidar com a esfera, lidar melhor com a esfera da mãe na minha vida e, obviamente, fazer o acompanhamento nutricional, fazer o acompanhamento também ali como profissional de educação física, tá? Vou fazer isso e em breve vocês vão ver o resultado, assim espero. Um beijo e tchauzinho!